Estamos no ar com mais uma programação do Verdade Viva. Aqui o nosso convidado especial de hoje, Leandro Sampaio. Nossa nave no controle, Gesiel, que faz parte da nossa produção. Deus abençoe. Mais um sábado que a gente conseguiu vencer. Estamos aqui hoje com assuntos polêmicos para vocês. Espero que vocês interajam, espero que vocês fiquem à vontade e a gente inicia o nosso podcast hoje com ele, Leandro Sampaio. Cumprimenta o povo, fale com o povo um pouquinho, de onde você veio, sua idade, ministério. Olá pessoal, a todos aí, boa noite. Primeiramente agradecer aí pelo convite do Michael aí, o Maicon. Para mim é uma grande honra estar aqui nesta noite aqui podendo falar um pouco de Jesus, né? Um pouco do meu testemunho e poder compartilhar um pouco do que eu aprendi, do que eu sei aí dentro do ministério. Hoje eu exerço o cargo de presbítero na igreja Ministério Transparência, aqui mesmo no Aristão, em Carapicuíba. E hoje eu tenho 34 anos, como o tempo passa rápido, meu Deus. 34 anos, tá novo ainda. Glória a Deus. Lembrando que o Marco Silva, que apresenta o podcast comigo, ele não pôde vir hoje por problemas de saúde. Ele está sob tratamento e hoje eu vou aqui com Deus e com o meu amigo Gesiel e vamos conhecer aqui um pouquinho do Leandro. Hoje ele disse que tem 34 anos, faz parte do Ministério Transparência, ele é presbítero. E como foi que você se converteu? Como foi que você conheceu a Cristo? Tem quanto tempo de ministério? Bom, eu me batizei em 2013. 2013 eu me batizei. Então, agora dezembro de 2025 vai completar aí 12 anos de batismo. Né? Mas só que eu, como muitos aí hoje em dia, eu era um jovem aí que veio do mundão aí. Conheci muitas coisas do mundo. Gostava de sair bastante, de farrear, né? O que é o normal de muitos jovens hoje em dia, né? Mas só que eu me batizei, eu tinha mais ou menos 22 anos de idade, né? Mas para isso acontecer, eu precisei ter um encontro com Deus, porque eu lembro que eu morava na casa da minha mãe ainda, e uma noite eu cheguei, né? Eu me lembro que era mais ou menos umas 3:30 para 4 horas da manhã. Eu cheguei, então, naquela noite bêbado, ruim, né? Não conseguia nem andar direito. E eu lembro que eu sentei na minha cama e eu acho que foi onde eu tive uma das minhas primeiras conversas sinceras com Deus, né? Que eu já trabalhava, né? Mas só que a gente trabalhava, eu trabalhava e não via a cor do meu dinheiro, porque quando eu pegava o dinheiro eu queria gastar na farra, na noite, só em curtição. E mesmo eu com 22 anos de idade, ainda imaturo, né, pra muitas coisas, eu lembro que eu bêbado, eu sentei na minha cama e eu tive uma conversa com Deus. Tive uma conversa com Deus e pedi pra ele me ajudar. Porque alguma coisa dentro de mim me incomodava, né? Alguma coisa dentro de mim me incomodava. E eu já era conhecedor da palavra de Deus, porque quando eu era mais novo, a minha mãe, de vez em quando, levava a gente pra igreja, né? Então a gente cresce ouvindo, mesmo a gente não querendo ir, né? Porque às vezes a gente quer experimentar as coisas do mundo, né? Mas a gente vai ouvindo. Então eu acho que ali é uma semente que é plantada no nosso coração, né? Para lá na frente ela começar a germinar. Então eu lembro que naquela noite, mesmo eu bêbado, ruim, eu lembro que eu tive uma conversa com Deus e eu pedi para ele me ajudar, para ele me tirar daquela situação, e se ele existia mesmo. É engraçado que eu falei com essas palavras, eu falei: se o Senhor existe mesmo, coloca uma pessoa na minha vida, uma mulher aí que me ajude, uma mulher bonita e tal. E, cara, por incrível que pareça, eu fiz aquela oração e achei que não ia dar em nada. E depois de alguns dias, eu conheci a esposa que eu tenho hoje, né, a Ignis. Já quero mandar um abraço, um beijo pra ela, pra minhas 3 filhas, que provavelmente tá nos assistindo aí. Então foi aonde eu tive aquele primeiro encontro com Deus, né? E passou o tempo, conheci ela, a gente começou a conversar, a gente começou a namorar, né? E pouco tempo depois de 1 ano e pouco, a gente foi morar junto,
né? Foi onde eu fui me afirmando, porque ela já era da igreja, né? Ela era da igreja desde berço. Então eu acho que ali foi algo que Deus usou, né, a vida dela para poder me impulsionar a conhecer verdadeiramente a Jesus, né, a Cristo. E graças a Deus na época eu tinha em torno de 21 para 22, depois de 1 ano e meio eu comecei a ir para a igreja e foi onde eu me batizei. Mas quando você conheceu ela, você já estava indo para a igreja ou você começou a ir através dela? Não, eu não estava indo para a igreja, né? Não estava indo para a igreja, mas devido a conhecer ela e querendo ou não, a mulher... Foi um incentivo. Foi um incentivo, porque a mulher, ela dá aquela freada no cara, né? Porque o cara que gosta de sair, e quando começa a namorar, quando começa a ter um relacionamento mais sério, aí uma mulher começa a dar aquele puxão de orelha. Começa a brincar, é verdade. Dá aquela freada no cara, a fundo eu ficando uma pessoa mais caseira, né? O meu tipo de rolês, então, começou a mudar. As amizades começam a afastar. Exatamente. Comecei as más influências, algumas pessoas que estavam ali no meu dia a dia ali, já comecei a ver menos vezes ao decorrer do dia. Então foi aonde eu comecei a ir para a igreja, né? Então acho que foi através dela que Deus usou a vida dela para poder me ajudar e me incentivar ali, né? A ter aquele primeiro encontro com Deus. Glória a Deus. Você falou que tá com 12 anos de ministério hoje, desde o dia do batismo. Isso. Só que nesse período de 12 anos de batismo, né? Quando eu comecei a ir na igreja, eu lembro que eu ia na igreja Assembleia de Deus, Ministério Fé e Renovação, aqui no Ariston mesmo. Ali foi onde eu comecei mesmo a aprender, a exercer alguns cargos dentro da igreja, né? Ali dentro eu comecei cooperando. Então, logo depois de um tempo, eu virei líder de jovens, né? Virei líder de jovens, depois de um tempo na igreja, aí eu comecei galgar ali, aí eu virei diácono, né? E dentro daquele mesmo ministério, eu virei presbítero. Eu fui da presbítero dentro da igreja Fé e Renovação. Isso. E ali a gente, exercendo ali o cargo ali dentro da igreja, eu comecei a ler a Bíblia, porque eu gostava de ler a Bíblia. Quando a gente tá no primeiro amor, cara... Tudo é bom, tudo é perfeito, né? É algo sobrenatural. Fosse bom se todos nós tivéssemos esse primeiro amor desde sempre, né? Desde sempre. Então eu lia muita Bíblia. Aí eu comecei a ter oportunidade para pregar, né? E pela misericórdia e graça de Deus, hoje eu prego a palavra, tenho bastante oportunidade para pregar a palavra de Deus e Deus só tem nos honrado aí, né? Teve muitas experiências, assim. Quando a gente é novo convertido, a gente passa muita vergonha na igreja também, né? Sim. A gente passa muita vergonha também na igreja. Já teve algum momento assim que você falou assim, caramba, dei mancada. Você sentiu vergonha de alguma oportunidade, alguma coisa assim do tipo? Tem um assim que eu me recordo que quando eu iniciei na pregação, eu via muitos jovens pregando e eu achava aquilo lá muito bonito. A forma que Deus usava, né? Aqueles jovens, né? Era a forma que eles pregavam, então algo que mexia muito comigo. Então, quando eu comecei a pregar, eu lembro que eu fiz um esboço, né? E naquela euforia eu lembro que foi a primeira vez que eu fui pregar mesmo em cima do altar. Aquela euforia para pregar, cheio ali, lendo a palavra ali, buscando a Deus. Aí eu lembro quando eu comecei a pregar, cara... Parecia que tudo que eu tinha estudado, que eu tinha lido, sumiu da minha cabeça, velho. Sumiu da minha cabeça. Então, tipo assim, e eu não sabia o que falar em cima do altar. Então, aí comecei... Começou a gaguejar? Gagueja, dá glória a Deus, aleluia. Soa. É algo assim, tipo assim, que te dá medo e faz você pensar se realmente, será que a próxima vez que eu vou pregar, será que vai acontecer de novo? Então você fica com aquele receio. Não é forte, a igreja tava lotada? Não tava lotada porque era uma igreja pequena ainda. Mas, tipo assim, mesmo assim, já tinha uns meninos que eu via pregando lá, né? E às vezes a gente se espelha em um e em outro. Mas quando isso acontece, o que a gente tem que fazer é pedir graça de Deus mesmo. Você vai poder continuar, porque senão você não faz. Eu já passei por uma situação que depois dá ter vontade de sair da igreja. Você é doido, uma vergonha dessa aqui, não dá nem vontade de voltar mais. Glória a Deus, pastor Júlio Leão, cheguei, lendários da bola, boa noite.
Marinaldo, Joaquim, boa noite. Sejam todos bem-vindos, nossos telespectadores, nossos convidados do YouTube e do TikTok. Fiquem à vontade. Logo, logo a gente vai abrir o espaço para vocês fazerem suas perguntas. Lendários da bola, você joga bola também, né? Jogo bola. Time da Várzea? Sim, aqui na Zona Oeste mesmo. Participa de campeonato? Campeonato amador aí. Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Osasco, essa região aqui na Zona Oeste eu jogo bastante aí em alguns times aí. E o futebol é algo que vem comigo também desde pequeno, né? Desde moleque, a gente já jogava bola nesses campos de terra aí, CSU, né? Cresci ali no CSU jogando bola. Época do Donizete aí, do Donizete, Escolinha Bola Branca, seu Darcy. Então é algo que faz parte da minha vida, né? O futebol. E não consegui virar atleta profissional, né? Deus sabe todas as coisas. Mas até hoje eu jogo, até hoje eu brinco aí. Eu vi um comentário aqui, Lendários da Bola. Eu dei muita caneta no Leandro. E pra você conciliar o futebol com o seu ministério, assim, que tem gente que fala que é da igreja, mas na hora do futebol ele sai debaixo da graça ali e se altera, se exalta, quando vai ver já tá... Como que é pra você conciliar isso aí? As pessoas respeitam, sabe separar, não sabe? Ou pra você aprender a separar foi um processo? Como que é isso aí? Eu acho que isso daí é uma maturidade que você adquire com o tempo, né? Porque eu, quando era mais jovem, né? Porque a gente, quando é mais jovem, a gente erra, a gente peca muito em algumas coisas, né? Então, eu era também meio... Quando tava jogando bola, eu esquecia. Às vezes você faz uma coisa ou outra que depois você pensa assim, sabe? Mas vai passando o tempo, você vai adquirindo algumas experiências, você pensa um pouco antes de falar e de fazer algumas coisas, né? E hoje, graças a Deus, tipo assim, eu jogo minha bola final de semana, uma vez por semana eu vou no campo, dar uma corrida, levo alguns sobrinhos, alguns colegas meus pra jogar junto comigo. Mas é algo que, pra mim, não interfere dentro do meu ministério, né? Então... é algo que pra mim não interfere. Glória a Deus. E eu tô vendo aqui uma pergunta aqui do Marcos Silva, apresentador comigo aqui, ele tá online também, tá junto aqui com a gente, conectado. Ele perguntou, Maicon, pergunta pro Léo qual que foi a maior experiência que ele já teve com Deus. Nesse processo aí de 12 anos de ministério, pregando, qual que foi a sua maior experiência que você teve com Deus, que você ficou, nossa, essa experiência minha eu vou levar pra minha vida? Teve alguma que você se recorda? Cara, eu já tive algumas experiências, né? Mas antes de contar uma delas, eu só quero ressaltar aqui que é importante dizer que nesse período de 12 anos que eu falei que eu vou fazer, que eu sou batizado, né? Eu me batizei em 2013. Então eu lembro que em 2018 foi aonde eu comecei a me esfriar, né? E eu saí da igreja, me afastei da igreja. E isso eu sei que acontece com muitos. Depois de 5 anos. Depois de 5 anos. Ali eu já tinha sido líder de jovens, eu já tinha virado diácono, presbítero. E depois de 5 anos dentro da igreja, foi onde eu dei aquela caída, eu dei aquela afastada. E pra você ver, cara, como o mundo espiritual ele é tão real, porque assim, eu era uma pessoa que gostava de estar na igreja, ia para o culto na minha igreja era terça, quinta e domingo, ia para a igreja. E aquela vontade de ir para a igreja foi começando a sumir, desaparecer na minha vida. Aí eu comecei a ir para a igreja, uma vez sim, uma vez não. Eu comecei a ir para a igreja, comecei a me esfriar. Aquela vontade que eu tinha de estar ali louvando, lendo a palavra, foi desaparecendo. Às vezes eu tava em casa, quando tava naquele fervor, eu gostava de escutar louvor, corinho de fogo, oração mesmo, e tudo aquilo foi começando a desaparecer. Então foi algo que mexeu muito comigo. Aí eu que orava todos os dias, eu comecei a orar, um dia sim, um dia não. A vontade de orar foi desaparecendo, até que eu parei de ir pra igreja. Eu não fui mais pra igreja. E nesse período que eu não fui mais pra igreja... Essa vontade foi embora antes de você desviar, antes de você se afastar. Isso, foi exatamente. Começou aos poucos,
né? A frieza, Começou aos poucos. E aquilo foi me consumindo, foi crescendo dentro de mim. E o que eu quero dizer com isso é que, tipo, devido eu esfriar, devido àquela vontade de estar na igreja desaparecer, eu era um jovem que bebia, que fumava. Você perdeu a vontade de pregar também quando veio essa frieza? Sim. Tipo assim, eu gostava muito de pregar, mas aquele negócio foi desaparecendo também. Então, tipo assim, eu era um jovem que já veio do mundo de drogas, do mundo de vícios, do mundo de perdição. Igual eu falo, um mundo de trevas, né? Então, tipo assim, eu até fumava. Teve uma época que eu cheguei a fumava cigarro e tudo mais. Então, quando eu aceitei a Jesus, todas essas vontades mundanas, ela foi desaparecendo. Então o Espírito Santo foi trabalhando ali pra me libertar, porque o papel do Espírito Santo na nossa vida é nos santificar. Né, pra gente se aproximar de Deus. Então, quando eu parei de ter vontade de ir pra igreja e eu comecei a orar menos, eu comecei a ler menos a Bíblia, e aquilo, até que teve um dia que eu parei com tudo, as vontades antigas que eu tinha, ela começou a voltar, cara. Ela começou a voltar. Então, a vontade de beber, ela voltou, mas não voltou como antes. Voltou muito maior. Voltou muito maior. A vontade de fumar cigarro voltou muito maior. Então, todas as vontades do velho homem, cara, veio dentro de mim de uma forma muito grande. Até que eu comecei tomando uma taça de vinho. Eu, tipo assim, não tô indo mais pra igreja, não tô mais exercendo, não tô mais pregando. Mas quando você bebia, você se sentia mal? Quando você bebia, assim, no começo, no início, você se sentia mal? Ainda? Sim, ele se sente. Por que eu se sentia mal? Porque o Espírito Santo de Deus, quando a gente aceita Jesus, né? Ele vem em nós, então o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E ele não é que nem um ioiô, que tipo assim, eu pequei, ele vai sair de dentro de mim. Não é assim que funciona. Quando eu peco, o Espírito Santo dentro de mim, ele se entristece. Mas quando aquilo se torna algo rotineiro, exatamente, algo diário na sua vida, é como que a cada dia eu fosse jogando um pouquinho de água naquele fogo do Espírito Santo. Até que tem uma hora que, se você não acender aquele fogo, ele se apaga. Então, foi aonde que todos esses desejos voltou na minha vida, né? Aí eu voltei pro mundão mesmo, voltei pro mundão. Mas o incrível, tipo assim, que às vezes eu tava no meio de pessoas ali, no meio de ambiente, onde eu sabia que não era o meu lugar, mas eu tava ali parecendo que tava numa alegria momentânea, dando risada, curtindo com os colegas meus, mas algo dentro de mim, cara, algo dentro de mim me incomodava, sabe? Algo dentro de mim tocar e sabe, como se estivesse perguntando dentro de você, a sua consciência perguntava: o que você tá fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E eu dando risada, sabe? Tipo assim, parece dois cenários. Eu dando risada, bebendo, no meio daquela galera. Aparentemente feliz por fora. Exatamente, aparentemente feliz, mas aquela voz dentro de mim: aqui não é o seu lugar. O que você tá fazendo aqui? Alguém da igreja chegou aí até você pra tentar te levar de volta pra igreja, tentar te mostrar de novo o caminho? No início, quando você começa a se afastar da igreja, sempre tem uma ou outra pessoa mais próxima, até mesmo pastores, né, que manda mensagem pra você perguntando como você tá, você sumiu ou algo desse tipo. Mas depois de um tempo aquilo começa a acontecer menos, até que chega um tempo que as pessoas não perguntam mais. E eu entendo que às vezes é até receio, sabe? Porque às vezes quando nós se afasta da igreja, quando nós se afasta, o nosso coração endurece, às vezes as pessoas ficam com medo ou receio de perguntar alguma coisa, e a gente ser mal educado, você entendeu? Que a pessoa fica arrogante de novo, a pessoa fica com raiva. Você chegou a pegar raiva de igreja, assim, alguma coisa assim, tipo? Que a gente escuta muito testemunho que as pessoas, quando se afastam, pegam raiva de igreja. Né? Eu sou um dos que peguei muita raiva de igreja. E se bem que a igreja não tem culpa, mas a gente não vê desse jeito quando a gente se afasta. A gente fica procurando o culpado, né? E nesse processo que você essa briga da sua mente e do seu corpo, você querendo tá afastado, mas a sua mente falando que não era pra você estar aqui, demorou muito pra você voltar, ou você ficou relutando ainda? Cara, demorou porque, tipo, acontecia das vezes eu ir na igreja, né? Tipo assim, mesmo eu no mundão, eu
trabalhava, já tinha minha família, né? Hoje eu tenho 3 filhas, mas final de semana eu trabalhava, final de semana eu tomava minha cervejinha, eu gostava de curtir, tá num bar jogando a sinuca. E a sua esposa, ela desanimou também ou continua indo? Ela ia de vez em quando, mas tipo assim, eu entendo que dentro de uma casa, a casa tem uma estrutura, né? Então eu entendo que a estrutura espiritual da minha casa era eu. Então a partir do momento que eu, como estrutura, eu dei uma decaída, automaticamente eu puxei um pouco a minha família junto comigo, entendeu? Porque eu entendo que eu percebo quando eu tô mais forte espiritualmente buscando mais, eu observo que a minha família tá do mesmo jeito. Tá mais forte também. Isso. Agora, quando eu tô fraquejando, ela vai junto também, entendeu? Então, a experiência que eu tive assim, com Deus no mundo espiritual foi de como é ruim a ausência de Deus na nossa vida. Como é ruim a ausência de Deus. Porque quando a gente não tem essa presença em nós, cara, o ser humano, ele é muito ruim. Muito ruim. O ser humano, ele pende pro mal. O ser humano, ele maquina maldade. O tempo todo. Tem pensamento perverso. É muito pensamento ruim. Então, quando a gente se afasta porque o que nos move, o que nos dá força, o que nos torna pessoas melhores é o Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo. Quando esse Espírito, ele se apaga, ele some, é algo terrível, é algo ruim, que a gente não tem como descrever. Então, agora, quando esse Espírito, ele volta, quando o Espírito, ele vem dentro de nós novamente, que ele se acende, cara, é algo transformador, é algo que te impulsiona, que te edifica, é algo que te faz ser uma pessoa melhor, sabe? E eu lembro que... A vontade de agradecer toda hora, né? Demais, dá vontade, né? Toda hora dá vontade de agradecer a Deus. Demais, né? Michael. E o mundo espiritual, pra quem tá nos assistindo aí, ele é tão real, porque já tive algumas experiências de, tipo, ver coisas sobrenaturais, assim, do inimigo se levantar, assim, pra tentar nos amedrontar, né? E quando a gente lembra do Espírito Santo, quando a gente lembra do nome de Jesus e a gente fala ali com fé, cara, é algo que nada segura. É igual fala que o nome de Jesus Cristo, ele está acima de todos os nomes, seja no céu, seja na terra, ou seja embaixo da terra. Todo mundo tem que respeitar. E quando a gente aciona este nome, quando a gente precisa, quando a gente realmente necessita, com fé e autoridade, é algo que muda mesmo a nossa vida. Mas também tem que se entregar de verdade, porque tem gente que vai estar na igreja, vai pra igreja, mas não consegue, não se entrega de verdade. E tem gente que tá todo errado dentro da igreja. Fica naquela, não, pelo menos eu tô indo pra igreja. Só que não se trata de ir pra igreja, tem que ser igreja, né? E os seus amigos do futebol? Quando você se afastou e tudo assim, você chegou a ouvir muita piada, é muito isso, muito aquilo? Michael, eu não ouvi muita piada, mas eu vi pessoas... eu lembro logo quando eu me afastei e eu continuei jogando bola, e os meus colegas sabiam que eu era da igreja, né? Que via vídeo, a gente postava fotos, a gente pregava. E eu lembro que na semana, eu acho seguinte, que eu me afastei mesmo, que eu voltei, eu falei assim, agora que eu não tô na igreja, eu vou voltar a beber, e tô nem aí. Sabe quando você tá com esse pensamento? Eu lembro que no domingo eu fui jogar bola, velho. Eu fui jogar bola e acabou o futebol, era mais ou menos umas 2 horas da tarde. Aí os meninos têm aquela resenha pós-futebol, né? E eu não tinha o costume de ficar na resenha pós-futebol. Acabava, você já ia embora. Aí acabou, naquele dia acabou, e eu fiquei ali com os meninos ali. Aí os meninos começaram... Traz um refrigerante aí pro Léo. Aí eu falei, não, eu vou tomar uma cerveja com vocês. Aí os caras já, sabe, olhou assim, tomar cerveja. Mas você não é da igreja? Você não é da igreja? Lá, mas só que não dá nada não, hoje eu vou tomar uma cervejinha. Então eles perguntavam porque eles viam que a minha vida não era aquela, entendeu? O que eu tava acostumado a ver não combinava, né? Não combinava, era um cara que depois de futebol tomava um refrigerante e depois ia embora. Mas como aquilo mudou,
Aí eles perguntavam, mano, mas como assim? E a igreja e tal, não sei o quê, entendeu? Então eles perguntavam pelo fato de não ser algo que eu fazia com frequência aquilo. Entendi. Entendeu? Vamos lá para começar as nossas perguntas. Tá ali a gente tá com 127 pessoas simultâneas na nossa live já. Para honra e graça de Deus, muita gente aqui mandando boa noite, a paz do Senhor para todos. Os nossos telespectadores do TikTok também, boa noite, fiquem à vontade. Tá aqui o Marinaldo, Henrique, Leandro Heller, Sandro Ribeiro, Deus continue abençoando vocês sempre. Muito obrigado, Sandro, Deus abençoe. Eu queria saber de você, um assunto polêmico aqui já que a gente vai iniciar, sobre o dízimo. Tem gente que tem muito preconceito sobre o dízimo. Por quê? Porque o dízimo, tem gente que vê o dízimo como obrigação, tem denominações que já não acham, não dão dízimo. E como que você vê o dízimo? O que você acha do dízimo em si, dentro das igrejas? Você acha que tem ali, vamos dizer assim, uma influência a mais dos pastores dentro das igrejas? Por exemplo, tem pastor que eles não te ensinam o que é dízimo, mas ele te obriga a dizimar. Então tem gente que dá ali por medo. Eu já fui um cara que dizimei muito por medo. Já tomei muito prejuízo com a igreja, inclusive. E eu queria saber de você, o que é o dízimo no seu ponto de vista? Você acha que o dízimo, ele é só na lei, no Velho Testamento, ou você acha que no tempo da graça ele também é obrigatório? O dízimo, ele não tá na lei, mas ele foi ensinado assim, né? Tanto que Abraão deu o seu dízimo ali em tudo para Melquisedeque, Gênesis 14, e antes mesmo de existir a lei. Então, o dízimo antecede antes da lei de Moisés. Foi o que Abraão fez. Mas ninguém obrigou Abraão, ninguém falou para Abraão dizimar. Foi por vontade própria, de gratidão a Deus. Como que você vê o dízimo hoje? Você sendo presbítero. Bom, vamos lá. Realmente é um tema muito polêmico. E eu até trouxe algumas anotações aqui, referente a algumas perguntas. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que dízimo hoje em dia não é obrigação e não é lei, como antigamente. Porque como nos tempos antigos, todo judeu, eles tinham obrigação. Então todo judeu, eles eram obrigados a dar o dízimo. Mas isso era uma doutrina judaica, não era... Exatamente, então todo mundo, né, Abraão era um judeu. Isso. Né? Então, tipo assim, e eles cresceram aprendendo aquilo. Então todo judeu, eles dizimavam, eles davam a 10ª parte ou 10% do que eles ganhavam. Das primícias, né? Exatamente. Só que hoje nós estamos em outros tempos. Tem gente que fala que nós não estamos mais no tempo da lei. Porque hoje não é lei. Não é lei você ir lá e dar o seu dízimo na igreja. Nós estamos num tempo da graça. Só o que a Bíblia nos diz? Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, o que eu entendo, quando eu sou cristão, que eu entendo o projeto do evangelho, que eu abraço esse evangelho, por mais que não seja uma lei, eu dar o meu dízimo ou minha oferta, e você não tá dando o seu dízimo, eu entendo que você tá devolvendo em forma de gratidão, em forma de fidelidade a Deus, 10% do que Ele te ajudou a ganhar, através de Ele te dar saúde, através de Ele te proporcionar um bom emprego, através dele te ajudar todos os dias a levantar pela manhã. Então eu pego aqueles 10% em forma de gratidão a Deus, em forma de fidelidade a Deus, e devolvo na igreja. Não precisa ninguém chegar em você e falar pra você fazer. É uma coisa que tem que vir natural. Você sentir igual você leu, segundo o teu coração. Isso. Se o seu coração falou pra você, dê, aí você dá com alegria. Não precisa ninguém vir querer. Porque uma coisa que eu observo, que eu comento sempre, por exemplo, se eu assisti um filme, falei isso no podcast passado, eu assisti um filme que tinha uma empresa, né, de estelionatário que ligava para as pessoas idosas, para as pessoas mais simples.
e incentivava elas a fazer uma transferência bancária. Não, coloca assim os seus dados aqui, seu CPF, automaticamente. Eles não colocavam a arma na cabeça, mas de tanto eles falar, a pessoa acabava colocando ali seus dados. Quando elas colocavam, automaticamente eles rapavam o dinheiro da conta todo. Então, assim, isso é um crime. Dentro da igreja também acontece muito isso. As pessoas, elas, de tanto falar, as pessoas acabam fazendo isso não porque quis fazer, mas sim porque foi induzida a fazer. Então, assim, eu vejo isso que isso é até um crime, é perigoso, você de indução, você induzir a pessoa. Então tem muita gente que acha que o dízimo é uma obrigação. Deus não obriga ninguém a dar o dízimo, igual você falou. É um ato de fé e de agradecimento. Você está agradecendo a Deus pelo que Deus te proporcionou, por exemplo. Então, assim, eu cresci muito tempo, aprendi o dízimo como se fosse uma obrigação. As pessoas tinham Malaquias 3:10, uma mensagem ali de Malaquias que foi voltada para sacerdote, para cuidar do templo na época. As pessoas usam Malaquias 3:10 para os dias de hoje. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E na depois parte. Fazer prova de mim. Assim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma benção tal. Ainda tem uma parte desse texto que eles dizem assim: todos me roubam, ainda dizem ninguém me rouba. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então as pessoas usam esse texto como base para incentivar as pessoas a dizimar. Então, assim, acaba não sendo por desejo do coração, mas sim por pressão. Dentro da igreja tem muito isso, né? Tem muito. E, assim, a gente aprende isso, Michael, ao decorrer da nossa vida com Deus. A gente tem que ter uma certa maturidade. Por quê? Porque quando estava iniciando na igreja, que eu ia muito em outras igrejas através de convite. E eu lembro que uma vez eu fui com os meninos que andavam com nós, que Ícaro, Tuyu, dentre outros meninos. A gente foi numa vigília lá no Brás. E nessa vigília que a gente foi, eu lembro que eu tava em dinheiro físico, com R$20, somente com R$20 em dinheiro físico no meu bolso. E ali no meio da vigília, os irmãos, eles têm a oportunidade de falar sobre dízimos e ofertas, que faz parte do culto. Então, falar sobre dízimo e oferta faz parte do culto. Mas eu lembro que falou sobre dízimo e oferta pelo menos umas 3, 4 vezes. E eu tava com R$20. A primeira vez, o irmão lá em cima, ele falou, leu alguns textos e falou: irmão, eu sei que você tá com valor tal, então ajuda na obra, faz isso, faz aquilo. Eu tava com R$20. Falei: eu tô com R$20, vou deixar guardado. Só que teve uma segunda vez. Ele falou a mesma coisa e deu mais um: irmão, tira do bolso, Deus vai te abençoar, isso e aquilo. Eu falei: tô só com R$20, vou deixar meus R$20 aqui. Mas só que quando chegou a terceira vez, eu falei: rapaz, não é possível. É já a terceira vez que o irmão tá falando, então eu tenho que pegar. Eu peguei nos únicos R$20 que eu tinha e dei lá na igreja. Então, o que eu entendo? Eu aprendi com aquilo. Eu fiz isso com R$1.000, acredita? Tomei um prejuízo esse dia, velho. Eu fiz com 20, você fez com 1.000. Deu, mas tipo assim, o que eu aprendi com aquilo hoje, depois de um certo tempo, é que quando a gente entende, igual eu falo, a gente precisa entender. Hoje eu sou tesoureiro da igreja que eu faço parte. E quando eu era da Assembleia de Deus e Renovação, também fui tesoureiro. Então eu sinto a dor do pastor. Porque a nossa igreja é uma igreja pequena. O pastor, ele é assalariado, como todos os membros e obreiros da igreja. Então, assim, e a igreja, ela paga um aluguel. A igreja tem que ter uma água. A igreja tem que ter produtos de higiene quando for usar o banheiro. É manutenção da igreja, né? Toda manutenção da igreja. Você entendeu? Então, tipo assim, se não tiver ajuda dos irmãos que dizima, dos irmãos que oferta, como a gente vai manter a obra de Deus? Então, quando eu entendo que o meu dízimo não é pro pastor, o meu dízimo é para ajudar na manutenção da obra de Deus. Quando eu entendo isso, não é um fardo eu pegar 10%, porque eu falo 10% porque a palavra dízimo significa a 10ª parte, 10%. Então, quando eu entendo isso, eu dou com alegria. Sabe, você pegar assim, eu ganho R$2.000, você pegar e falar assim, R$2.000, você pegar R$200 e dar ali, porque você entende pra que é. Você entendeu? Aquilo você dá com alegria, sem o fardo, sem tristeza. Então é necessário que nós cristãos entendamos isso. Mas você vê assim a mudança na igreja, por exemplo, tem gente que dizima
dizima na igreja, mas assim, você chega num culto, não tem água. Aí dizima na igreja e não vê uma mudança, não vê uma melhora na igreja, um ambiente mais confortável. E aí você fala, pô, tem pastor que não trabalha, vive só da obra. Aí você tá dando dinheiro, o pastor não trabalha, aí o que você vai pensar? Né? Não, eu penso assim, que a gente tem que tampar as brechas, porque a gente acaba dando um lugar pra nossa mente, e a gente, igual você falou, nosso coração ele é voltado pro mal, a gente vai pensar sempre a maldade primeiro. Então assim, eu vejo isso como uma brecha. Se você tá dizimando, tem uma suposição, tem 5 ou 10 pessoas que tá dizimando ali na tua igreja, eu entendo que a igreja é pequena, ela precisa de manutenção dos seus cuidados, mas e quando você não vê a evolução da igreja, a igreja andar pra frente, e como que fica isso? Cara, olha o tanto de igreja que a gente tem hoje. Pra cada um crente tem um tipo de igreja. Então, quando você for fazer parte de uma igreja, você tem que pesquisar. Você tem que procurar saber como que é a igreja, quem é os pastores da igreja. Você entendeu? Porque assim, você só vai dizimar, você só vai tá dando seu dinheiro ali depois que você se torna um membro, um obreiro da igreja. Então, o que eu entendo? Quando você se torna um membro ou um obreiro, significa que você falou assim, não, eu vi como é que funciona e vou fazer parte daquilo. Porque se você vê que é uma igreja que não, igual você falou, que não tem uma estrutura legal, que é uma igreja que não traz um conforto para quem vai estar ali participando no culto. Cara, você vê que é uma igreja que está de qualquer maneira, porque a palavra de Deus já nos diz, tudo na casa dele tem que ser com ordem e decência. Se você vê que não é algo, fala, cara, não, essa igreja do jeito que tá não dá. Então você sai daquela igreja e procura uma outra igreja que está debaixo da palavra de Deus, que você vai se adequar e você vê que tem frutos. Entendeu? Você vê como é a vida do pastor, você vê como é a vida da pastora, como é a vida dos membros, dos obreiros daquela igreja, você fala, não, essa igreja, ela parece pregar um verdadeiro evangelho. Então, quando você faz parte, eu entendo que você está aceitando o que a igreja transmite. Então, você está aceitando, eu entendo que é como se fosse uma obrigação, não é uma lei, mas é obrigação você como participante daquela fé, daquela igreja, você ajudar na obra de Deus. Ajuda, você entendeu? Contribui de alguma forma. Exatamente. Agora, mas eu não sei o que o pastor faz com o dinheiro dos dízimos. Eu não sei o que o pastor faz com o dinheiro das ofertas. Você não sabe, então pesquisa antes de você fazer parte daquela igreja. Tá falando, entendeu? Que a pessoa ela tem que ver onde que ela vai semear a semente dela pra dar fruto, né? Com certeza. Porque tem muita gente que fala assim pra gente, fala assim pra mim, inclusive. Mas a minha parte é dar o dízimo, não importa o que vai fazer com o dízimo. Eu falo, não, eu penso que a gente tem que sim que se importar pra onde que tá indo o nosso dízimo, exatamente por causa disso. Que a Bíblia fala em Gálatas 6, o que você planta é o que você colhe. Então assim, não adianta você, eu sou dizimista fiel, você tá dizimando numa terra que não é fértil. É igual você falou, muitas das vezes porque não pesquisou antes. Aí depois de querer culpar Deus. Deus, por que pra mim nada tá dando certo, as coisas, tô passando necessidade. Fala, pô, e onde que você tá semeando a sua semente? Não adianta querer culpar Deus. A Bíblia fala que a gente tem que plantar a nossa semente, né? Em terra fértil pra que ela venha dar fruto. Sim. Né? Sim. Então não adianta eu querer plantar minha semente em qualquer lugar. Fica até a dica pra vocês aí que estão nos assistindo. Não adianta você querer plantar a tua semente em qualquer lugar e querer ver fruto. Não é toda terra que ela é boa pra frutificar. Então, assim, eu concordo com o dízimo, só que eu sou crítico também pra caramba com o dízimo. Entendeu? Eu sou muito crítico com o dízimo, porque igual você falou, tem igreja que você vai que é 30 minutos falando de dízimo e 10 minutos de palavra. Então, assim, o dízimo, eu sou a favor dele, no entanto que ele seja ensinado, não pressionado, entendeu? Uhum. Em Carlos Eduardo... boa noite, Carlos. Jéssica Araújo, boa noite, Deus abençoe. Edneia, isso aí, Leandro, muito bem. Leandro, deixa Deus te usar aí. Qual a importância de um homem como sacerdote dentro de uma casa? Pergunta da Jéssica. Qual a importância de um homem sendo sacerdote, levantado por Deus dentro de uma casa? Igual você falou, se o cara parar, a família ela tende a parar também, mesmo que seja aos poucos, mas vai parando. Como que você vê, qual que é a importância de um homem, de um sacerdote, né, figura masculina, dentro de um lar? Cara, eu acho que isso faz total diferença dentro de um ambiente, dentro de uma casa. Porque sacerdote, se a gente vê o que era o dever do sacerdote no tempo antigo, sacerdote, ele pegava tudo,
aquilo que o povo pedia, que o povo precisava e trazia para Deus, né? Eles preparavam durante o período de um ano aí para poder trazer tudo aquilo que o povo necessitava para Deus. Então, quando o homem ele é sacerdote de sua casa, ele tem que ser um homem espiritual, um homem que busca Deus, um homem ali que pega as necessidades da sua família, a necessidade da sua família e traz para Deus. E não só isso, eu acho que além do homem ser sacerdote, o homem ele tem que ser profeta. Porque ele vai pegar todas as necessidades e trazer a Deus em oração. E quando ele trazer a Deus em oração, e Deus vai dar uma resposta para ele, e ele pegar aquela resposta e levar de volta para a família dele. Então ele é como se fosse um atalaia, um mensageiro. Exatamente, né? Ele é como um instrutor ali. Então quando a casa tem um sacerdote, tudo muda. É a presença de Deus, né? Tudo muda. Porque é diferente quando você vai num lar que tem a habitação do Espírito Santo, Michael, e quando você vai num lar que não tem. É algo assim que você sente. O ambiente é leve. O lugar, assim, você tem vontade de permanecer ali. Agora, quando é um ambiente pesado, que o Espírito Santo de Deus não tá ali, você que é sensitivo e espiritual, você quer sair logo daquele lugar. Você fala assim, não, aqui não é um lugar que a presença de Deus habita. Então, é importante e muito um homem ser o sacerdote do seu lado, entendeu? Entendi. Ô Gesiel, esse que você tá grifando aqui na nossa tela aqui, foi uma pergunta do Marinaldo, né? Isso. Ainda sobre o dízimo. Jéssica, ele respondeu sua pergunta? Ainda sobre o dízimo. Essa questão de pesquisar a igreja é muito importante na questão do dízimo. Ainda sobre o dízimo, eu não sou contra o dízimo. Só que assim, eu não vejo o dízimo também como obrigação. Eu vejo o dízimo como um agradecimento, um culto de gratidão a Deus. Talvez se as pessoas fizessem um culto de agradecimento a Deus, seria muito melhor do que as pessoas ficarem implorando lá, que Deus ele não precisa do dinheiro de ninguém, Deus ele não precisa do pouco que a gente ganha, né? Mas a obra de Deus ela precisa. E a Bíblia fala que a gente vai ser julgado pelas nossas obras. Então a gente como cristão, pequeno Cristo, servo, eu acho que o nosso dever, sim, é fazer parte da obra no literal, né? Influenciar para o crescimento dela. Verdade viva. Devo pedir o dízimo na igreja? O que a Bíblia diz sobre o dízimo? É pecado não pagar o dízimo? Nesse vídeo vamos explorar a Bíblia diz sobre o dízimo. Verdade viva. Válida para os cristãos de hoje em dia. A Bíblia não obriga ninguém a dar o dízimo, mas ela ensina a dar com gratidão, né? A Bíblia, ela não fala assim, se você não dá o dízimo, você vai pagar, ou você vai sofrer as consequências. Ela pode ir pro inferno por não dizimar? Não, porque o dízimo, igual a gente tá tentando explicar pra vocês aqui, o dízimo é algo que precisa estar na vida do crente, por mais que não seja uma lei. Ela era uma lei no tempo antigo, para os judeus. Quando o crente ele dizima, quando o cristão dizima, ele tá mostrando que ele é grato a Deus. Exatamente. Pelo que ele tem. Então, assim, o crente, eu entendo que é como se for obrigação e não é. Por que obrigação e não é? Porque eu, como cristão, eu tenho que dar meu dízimo. Eu entendo dessa forma. Eu, como cristão, é como se fosse uma obrigação, por mais que não tenha ninguém apontando uma arma pra mim. Mas eu, como cristão, é uma obrigação eu dar o meu dízimo. Porque quando eu viro cristão, eu aceitei aquela fé ali. Então eu, como participante daquela fé, eu tenho que ajudar aquela fé a crescer. Eu tenho que ajudar aquela fé a evoluir, a progredir. Então quando eu retenho o meu dízimo, quando eu não dou a décima parte... Você está investindo naquilo que você acredita. Exatamente, eu estou investindo. Então quando eu não dizimo, é como se eu estivesse roubando a Deus. Porque o dízimo é uma forma de você devolver. É uma forma de você dar para Deus o que ele já tinha te dado. Ele te dá 100% e você devolve 10%. Você fica com 90%. Então, assim, quando você devolve para Deus e você é um dizimista que faz isso, as coisas mudam. A sua vida, ela começa a prosperar. Você começa a ter mais ganhos. Até mesmo você que é uma pessoa doente. Então, quando você entende isso, eu entendo que é algo tão grande que começa a acontecer coisas em todas as áreas da sua vida. Porque você, igual você falou, você está plantando ali. E a terra que nós vivemos é uma terra de plantio
e colheita. Você plantou, você colhe. Então, quando você planta muito, Michael, você vai colher. Agora, quando você planta pouco, você vai colher pouco, entendeu? Então, eu entendo que é uma forma de agradecimento a Deus o dízimo. Pessoal, espero que tenha respondido a pergunta do dízimo. Ele respondeu até pra mim, que eu também tinha dúvida. Abriu até minha mente aqui agora, né? Isaías Lima de Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo, varões valoroso. Só glória à troca de experiência a respeito do dízimo. Marinol Joaquim, o Henrique também tá aqui. O que é a lei? Henrique perguntando, o que é a lei? Essa eu vou responder, Henrique, não vou deixar ele responder, não. A lei foi os 10 mandamentos que Deus mandou para Moisés levar até o povo, né? Lá no Monte Sinai, a qual o povo ele andava, ele precisava ser guiado por alguma coisa. E Deus assim fez a tábua dos 10 mandamentos, né? Que era as ordens que o povo tinha que seguir para que não pecassem mais contra Deus, né? Então, isso é a lei criada por Deus, mas escrita por Moisés, né? Ednei Sampaio, eu vejo como uma responsabilidade, como é uma responsabilidade quando eu vivia nas baladas. Eu gastava muito dinheiro e não questionava. Quando a gente tá no mundo, a gente não questiona nada, a gente só quer saber de farra, de bagunça, né? E igual você falou, você não vê a cor do dinheiro. Você ganha dinheiro, trabalha, rala, mas não vê a cor do dinheiro, né? Uhum. Isso, e como que você vê isso? Isso que você falando aí sobre a lei, você tá falando sobre a lei na Bíblia, mas a lei também, Henrique, nada mais é do que algo que é obrigatório você fazer. Um exemplo, quando eu transgrido uma lei, eu posso ser preso. Se matar tá na lei, então se eu mato, eu vou ter que arcar com aquela consequência. Então, quando a gente fala de hoje não ser mais lei, é que não está escrito que é obrigatório você fazer. Então, se não está escrito que é obrigatório você fazer, não é uma lei. Você entendeu? Hoje em dia. Então, por isso que as pessoas ficam questionando, mas só que eu dizimo, eu não dizimo porque nós estamos no tempo da graça, não estamos mais no tempo da lei, porque o tempo da lei era obrigatório. E hoje não é mais. Mas eu entendo que se torna algo obrigatório quando eu entendo o que é o evangelho e a necessidade dele para com a vida das pessoas. Entendeu, Henrique? Respondida a sua pergunta, é importante também a gente ressaltar aqui que se a gente segue a lei do homem, por que não seguir a lei de Deus, né? Se a gente tem a obrigação de seguir a lei do homem, e de fato é por obrigação, por que não seguir a lei de Deus, né? Que é maior do que o homem. Glória a Deus, aleluia. Outra pergunta, antes da gente entrar no nosso comercial, eu vou fazer a pergunta para você pensa, e a gente vai entrar para os nossos comerciais. É uma coisa que eu também vejo muito, eu questiono, critico muito, inclusive sou bastante perseguido por isso, é a minha forma de pensar. Santificar objeto dentro da igreja é brincar com a fé dos cristãos? Não responda ainda. No que sentido que eu falo? Que hoje em dia você vê tudo ungido. Eu vi um cara, eu falei no podcast passado também, eu vi um cidadão que ele pegou óleo ungido e jogou no motor do carro assim, e o dono do carro colocou a mão meio assim, agoniado assim. Você acha que ele tá brincando com a fé do cristão? Você acha que tem base bíblica pra isso? Eu também vou dar meu posicionamento aqui. Pensa aí, a gente vai entrar nos comerciais e a gente volta logo. Cortou?
Ok. Pessoal, voltamos aqui. Lembrando que Shalom Pinturas está com a gente aqui, faz parte dos nossos patrocínios. Descar City, Boutique da Jéssica Araújo também faz parte. É Shalom Pintura para você. Inclusive, já deixa até a dica pro Leandro: se você precisar de uma reforma na sua casa, se você entrar em contato com a Shalom Pinturas e falar que veio através do podcast, você tem desconto na hora. Shalom Pinturas é uma empresa ótima, presta um excelente serviço. Só ela que faz as pinturas lá em casa, as reformas é só Shalom. Shalom Pinturas aí pra vocês, pessoal. Tem também a Boutique da Jéssica Araújo. Vamos lá, Boutique da Jéssica Araújo, que também faz parte aqui da gente, patrocina aqui. Boutique da Jéssica Araújo, uma loja de roupa de alfaiataria voltada, mais moda feminina. Então, quer surpreender sua amada? Boutique da Jéssica Araújo é uma ótima opção aí pra você. Entre em contato através do número 11 991570728 e fale diretamente com a Jéssica. Boutique Jéssica Araújo nas plataformas, inclusive no Mercado Livre. Boutique da Jéssica Araújo. Tem também Arthur Pizza que tá aqui com a gente todos os sábados. É uma pizza de qualidade. Só quem já experimentou pode passar, sabe do que eu tô falando. Arthur Pizza é a pizza digna de reis. Arthur Pizza pra você, aqui de Carapicuíba. Se você ligar lá agora e falar que tá vindo através do podcast, você também tem desconto, hein? Tem desconto pra quem pede através do podcast Arthur Pizza. Você não pode perder. E tem também a Descar City, que tá fazendo a diferença por onde passa. Uma empresa que Deus ele tem abençoado, Deus ele tem levantado, Deus ele tem nos honrado através dessa empresa. Descar City, fazendo a diferença por onde passa. E a gente volta aqui agora com a nossa pergunta, acredito eu que deu tempo dele pensar, né? E vamos ver qual que será a resposta dele. Eu vou aproveitar aqui agora e a gente vai entrar em assuntos mais polêmicos aqui agora, né? Santificar objeto, Leandro, é brincar com a fé do cristão? Por que eu falo isso? Porque para quem não tem conhecimento, falou de Deus, a pessoa não tô dentro, ela acredita, falou de Deus, a pessoa pode não ter testemunho nem nada, tá falando de Deus, a pessoa acha que vem do, enfim. Então você acha que santificar objeto, você acha que é brincar com a fé dos cristãos hoje em dia? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é santificar, né? Porque santificar no contexto bíblico significa tornar algo ou alguém santo, separado para o serviço de Deus. Isso. Então, quando a gente santifica para isso, ok? Mas é diferente, eu acho, de unção. De ungir. De ungir. Porque, o exemplo, quando eu troquei de carro, eu tinha um carro, Deus me abençoou, eu comprei um outro carro melhorzinho. E quando eu recebi essa bênção, eu pedi para os meus pastores ungir aquele carro. Porque eu entendo que é algo que eu tô agradecendo a Deus pela bênção que ele me concedeu, e é algo que eu tô apresentando a ele. Senhor, eu te entrego este bem, antes de ser meu, é seu. É bíblico, né? A Bíblia fala em Provérbios, coloque tudo, apresente tudo que você tem nas mãos do Senhor e seus planos serão bem-sucedidos, né? Sim. Eu falo no quesito da igreja, da igreja, do templo. Por exemplo, pessoal que vai numa campanha, eu vou ungir aqui tem aqui a vassoura ungida, você vai varrer a sua casa aqui e vai sair todo mal. Tem um sabonete ungido, eu falo nesse sentido de dentro da igreja. Essas práticas, né, elas são mais comuns em igrejas neopentecostais. Isso. Que surgiu em 1970. E tem igrejas, assim, que a gente conhece, que são grandes templos, né, como Igreja Universal, do Reino de Deus, né? Apostólica, Plenitude. Exatamente, Apostólica, Plenitude. Tem Internacional da Graça, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Renascer em Cristo, a Igreja Mundial. Todas essas igrejas neopentecostais, eles veio com isso muito forte, entendeu? Então, e tem outras igrejas que têm se aderindo a isso também. Às vezes a gente passa e vê... esses dias eu tava passando em frente à igreja e vi pessoas, colocou uma porta, fez lá o desenho de uma porta lá, e colocou lá as pessoas que passassem pelaquela porta,
ela ia ter a sua vida transformada, ia ser abençoada por conta que aquela porta estava santificada. E outra coisa que as pessoas também faz muito é pegar alguns objetos que vêm de fora. Vou lá em Israel pegar água do Rio Jordão, e trazer aqui e vender pro povo, porque aquela ali é uma água separada, é uma água que vai abençoar e vai mudar a sua vida. No meu tempo da ignorância, eu fui numa igreja que eles fizeram isso aí, eu peguei a água, bebi a água toda, velho. Água cara, um potinho desse tamanho, água cara. Peguei a água acreditando, bebi a água todinha. Então isso sim eu já acho que é errado. Isso sim eu já acho que é brincar com a fé das pessoas. Porque na Bíblia, se a gente for na Bíblia, a gente vai entender que isso não faz parte deste evangelho. Quando a gente crê, por exemplo, eu quero ser curado. Eu não preciso ir numa igreja, comprar uma água ungida, tomar para ser curado. Eu busco isso através da palavra de Deus. Então acho que às vezes falta um pouco de sabedoria, um pouco de conhecimento para as pessoas. Agora, pela falta da sabedoria, do conhecimento, muitas pessoas acabam buscando isso. E por ter muitas pessoas buscando, muitos líderes religiosos, eles acabam investindo nisso. Então, ao meu ver, isso sim é brincar com a fé cristã. Quando você pega algo na igreja e você usa para ganho financeiro, para ganho próprio, isso eu acho que é brincar com a fé. Você entendeu? Então, santificar é diferente de você ir lá e ungir. Você pode ungir, já que você quer ungir alguma coisa, vai lá e unge, entrega ao Senhor. É porque vai dar fé da pessoa, né? Se a pessoa tiver fé que ela pode ser curada, ela pode ser curada igual você falou em casa. Né? Agora a pessoa ela não precisa tomar um copo d'água, não precisa tomar banho de azeite, de óleo ungido pra ser curada, né? Eu também acho que é brincar com a fé do cristão. Eu acho que ungir as coisas, lenço, vassoura, isso daí eu acho que é brincar com a fé do cristão, mas infelizmente a falta de conhecimento faz muita gente padecer, né? Tem ali o Isaías fez uma pergunta ali. Só uma pergunta pra vocês, varões. É certo ou errado quando eu ver a obra do Senhor está necessitando de alguma coisa e eu analisar tudo isso e ao invés de dar o meu dinheiro na igreja, eu abençoar a igreja com o que ela tá precisando? Você acha que ao invés dele dar o dízimo na igreja, ele trocar esse ato de dar o dízimo na igreja e abençoar a obra ou alguma pessoa que está necessitando, você acha que é certo ou errado? Eu não posso aqui afirmar se é certo ou errado, mas o meu entendimento quanto a isso é que para você fazer algo do tipo, você tem que primeiro ir lá e falar com um líder superior seu, ir lá e falar com o pastor, porque assim, o pastor, o tesoureiro, as pessoas responsáveis pela administração da igreja, ele sabe muito melhor o que a igreja necessita do que os membros e do que os obreiros. Então quando você pega o seu dízimo, eu tô vendo que a igreja ali precisa de um tapete, eu vou lá, ao invés de dar meu dízimo, vou lá comprar um tapete porque eu tô vendo que a igreja precisa. Mas o pastor e a pessoa que administra ali, ela sabe muito mais o que a igreja necessita. Entendeu? E assim, tem os seus níveis ali, tem algo que é mais importante que outras coisas. Então quando você faz isso, mas acordado, pastor, dá pra fazer? Não dá? Eu acho que não tem problema. Mas quando você toma a iniciativa e vai lá e faz por conta própria, entendeu? Aí eu já acho que é algo de você pensar se é certo ou se é errado. Eu não tô aqui pra falar se é certo ou errado, mas eu acho, na minha concepção, que você tem que primeiro ir lá e falar com o pastor. E no caso, se for uma pessoa de fora, por exemplo, você tá vendo alguma família necessitada, alguma família que tá passando por necessidade, ao invés de você dar o dízimo na tua igreja, você ajudar aquela pessoa. Como que você vê isso? Então, mas aí é uma outra situação, porque você viu uma pessoa necessitada ali, aí você viu a necessidade dela, pegou o seu dízimo ali e foi lá e ajudou aquela pessoa. Ali, eu entendo que pra Deus você tá dando o seu dízimo, que você tá ajudando o seu próximo ali, você entendeu? É o maior dos mandamentos, né? Isso, mas tipo assim, é algo de... Você ir lá, tudo é o diálogo. É algo de... Porque assim,
eu tenho certeza que o pastor, as pessoas que administram a igreja, elas têm ali os nomes dos dizimistas, dos ofertantes, que ajuda a obra ali, e até mesmo para orar futuramente pelas pessoas, para Deus abençoar a vida financeira, entendeu? Então assim, quando você chega, pastor, o meu dízimo eu não dei aqui na igreja, porque tinha uma pessoa que necessitava, então eu peguei meu dízimo e dei naquela pessoa. Então o seu dízimo foi dado de outra maneira, mas é importante que as pessoas, entendeu? Porque eu acho que tudo é uma hierarquia. Quando as coisas são feitas na hierarquia, ela sai com ordem e decência. Então quando você vai lá e comunica, eu acho que não tem problema, entendeu? É a minha visão, entendeu? Isaías, respondida a sua pergunta, tá? Na questão de ungir objetos, né? Não vou falar santificar, vou falar aqui a palavra ungir. No meu ponto de vista também é brincar com a fé do cristão, né? E cobrar para pregar. Tem base bíblica? Eu separei alguns textos. Vamos ver, para cobrar para pregar. O que você acha sobre isso? Você acha que a necessidade do pregador, quem a igreja tem obrigação de dar o dinheiro, eu te chamei para pregar, então eu tenho que arcar com as suas responsabilidades? O que a Bíblia fala sobre isso? Mas eu sei que Mateus 10... Então vamos lá, fala você primeiro seu ponto de vista, depois eu falo. Vamos lá. Primeiro, as pessoas, elas atuam em cima disso através do texto que fala em 1 Coríntios, né? 9,14, que diz assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então as pessoas pegam esse texto, o que eu acho errado é que muitas pessoas pegam textos isolados da Bíblia e vai e atua em cima daquilo. Isso. A gente tem que ver quando foi escrito, o contexto, para quem foi escrito e por que foi escrito, o contexto. Então assim, cobrar para pregar tem base bíblica? Jesus, ele fala em Mateus 6,24 sobre 2 senhores. Não pode servir a Deus e a Mamon. Então, hoje em dia, as pessoas que cobram para pregar, o coração dela não está em Deus. Está no dinheiro. Por quê? Porque quando a gente prega, que a gente faz isso com amor, a gente não tem que cobrar. Uma coisa eu já tive essa experiência. Eu recebi um convite para pregar numa igreja, na Assembleia de Deus, igreja grande, há um tempo atrás, e eu fui pregar lá em Itapevi. Irmão, você vem? Eu vou. E tipo assim, eu moro em Carapicuíba, então daqui até lá tem um deslocamento. Isso. Eu simplesmente falei que ia. Eu não cobrei, irmã, gasolina, vou. Não falei nada. Eu tinha condições, eu tenho dinheiro, às vezes tem um cartão bom, eu vou. Eu fui. Preguei, Deus abençoou. Quando na hora de voltar, o pastor foi lá, irmão, vem cá, Deus te abençoe, me cumprimentou e colocou algo no meu bolso. Na hora que eu peguei, que eu vi que era dinheiro, eu falei, não, pastor, pelo amor de Deus, não, pastor. Ele falou, não, irmão, aceita. Não, pastor, não, irmão, por favor, aceita. É pra ajudar na sua volta. Então, quando acho que acontece dessa forma, que você vai fazer a obra de Deus e a pessoa ali te abençoa, porque você foi lá, você fez, você teve gasto e tudo mais, é algo diferente. Agora, quando você vai, você estipula o valor, aí você não tá indo pregar, você tá indo entregar algo. É como se você fosse um produto. Alguém tá te comprando. Exatamente, tá te comprando. As pessoas usam isso porque hoje em dia as pessoas que fazem isso muito é porque tem uma teologia, é porque tem um curso, entendeu? Não é um pregador do evangelho, é uma pessoa profissional que capacitou para aquilo e agora tá querendo cobrar. Tá trabalhando. Exatamente, tá trabalhando. Então a gente tem que entender. Eu acho muito errado a pessoa que cobra pra pregar. Só pra finalizar, pra você falar o seu ponto de vista. Eu vi um vídeo na internet do irmã, que ela saiu daqui de São Paulo, ela foi convidada pra pregar no outro estado. E a irmã falou, irmã, vem aqui pregar. Você vem pregar, aí eu abençoo sua vida com R$2.000. Ela, irmã, não tem como, né, irmã? R$2.000, eu sou mãe solteira, tenho que pagar minhas contas aqui, R$2.000. Você não consegue aumentar um pouquinho? Não dá pra chegar em 5? Você entendeu? Então, tipo assim, além das pessoas cobrarem, Mike, as pessoas estipulam valor. Você entendeu? Então, tipo assim, isso aí tá virando produto. E a gente sabe que Deus, ele alertou sobre isso, né? Sobre os 2 senhores, sobre aonde tá seu coração. Jesus, em Mateus 24, 21, 12, ele fala assim, ó. Ele entra no templo
E quando ele entra no templo, ele expulsa os vendedores, os cambistas, derruba as mesas. Por quê? Porque ele fala assim, isso aqui é casa de oração, mas vocês estão transformando em covil de ladrões. Entendeu? Então Jesus, ele já alertou sobre isso antigamente. Entendeu? E isso, hoje em dia, só vai aumentando. Você entendeu? A minha visão é essa. O Marinaldo é engraçado, ele colocou aqui, ó. Quando um pastor convida um pregador, no meu caso, tem que dar uma pra ajudar o pregador. Eu já não concordo, porque vira um hábito, o pregador ele vai ficar mal acostumado. Eu vou falar naquela câmera ali. Então, quando um pregador ele vai, o pregador ele chegou lá na tua igreja, aí ele acabou de pregar, ele não vai embora, ele vai ficar esperando a oferta. Então, assim, vira um hábito. Não é obrigação ajudar. A Bíblia diz que a gente vive pela fé. Se Deus ele te levantou como pregador, Deus ele vai sustentar o teu ministério. Se Deus ele te levantou como missionário, Deus ele vai sustentar o teu ministério. A Bíblia diz que é por fé, não por vista, né? Paulo ele trabalhava, ele fazia tendas já para não dar motivo das pessoas falarem. Em Mateus 10, no meu ponto de vista, Mateus 10, capítulo do versículo 8 em diante, a Bíblia diz assim: de graça recebeu, de graça tem que dar. E mais na frente, ele diz assim: quando você chegar no lar de alguém, saudem com a paz do Senhor, se for bem recebido, fique, se não for, bate a poeira do pé e vai embora. Só que a Bíblia diz que ao levar a palavra, a Bíblia diz que você não deve levar o ouro, não deve levar prata, não, a Bíblia nos ensina a não aceitar nada. É uma oferta de amor. Não existe oferta de amor para quem vive do evangelho. A Bíblia diz que o evangelho ele é dolorido. A Bíblia diz que se você quiser viver, né, para Cristo, você tem que morrer pro mundo. Então, assim, o viver para Cristo é você morrer pro mundo, né? Aquele que perder sua vida por amor a mim, acha lá, né? Então, assim, o evangelho ele vem na contramão. As pessoas acham que eu tô no evangelho, igual você falou, investir na teologia, então preciso ter o retorno do que investir. Não é um trabalho a igreja. Só que, infelizmente, virou um comércio. As pessoas, elas estranham. Se você foi convidado para pregar e você não aceita esse comércio, né, a 25 de março dentro da igreja, as pessoas, elas não, então eu não quero que você venha na minha igreja. As pessoas acostumou isso. Eu vi um testemunho que a pessoa falou: quanto você cobra para pregar? Eu não cobro nada. Não, então não precisa vir, não. Então, assim, virou um hábito as pessoas pagarem, entendeu? Só que a Bíblia nos ensina, né, que a gente não deve levar nada. Entendeu? Não deve levar nada. Agora, a pessoa sentir de Deus, ofertar, igual você falou, sem você estipular valor, a pessoa te abençoar. Não, o ministério tem condição de te ajudar a te abençoar, é uma coisa. Agora, eu vou estipular valor. Toda vez que eu vou convidar um pregador, eu tenho a obrigação de dar um dinheiro pra ele, eu não concordo com isso, né? Também acho que não está na Bíblia. Então, assim, cobrar pra pregar, isso daí é coisa de vagabundo sem vergonha que não tem o que fazer. Pronto, falei, ficou registrado naquela câmera aí, produção. Então, assim, pessoal, é o que a Bíblia diz, né, no meu ponto de vista. Cobrar pra pregar. E aqui, eu acho que isso se encaixa, né, no próximo tema. Por que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Eu posso só ressaltar algo rapidinho aqui, antes de finalizar. Hoje em dia, eu acho que é um embate muito grande, assim, entre esses dois senhores, né? Entre Jesus, o nosso precursor da nossa fé, e Mamon, né? Essa entidade aí, esse espírito que tem destruído muitas vidas. Porque hoje em dia, por dinheiro, pessoas matam, pessoas roubam. Princípio pessoas, de todos os males, né? Casam e acabam com casamento. Descasam. Então faz todo tipo de coisa, né? Por conta do dinheiro. E na Bíblia tem um relato interessante que fala a respeito de 3 rounds que Jesus, né? Ele tem com o próprio diabo na tentação dele. No monte. Isso, no monte. Que o diabo faz 3 perguntas clássicas pra ele e ele responde. E na última pergunta, o diabo leva ele no pináculo do templo lá em cima e mostra todos os prazeres do mundo, né? Ali eu acho que já é Mamon atuando, mostrando pra ele: ó, tudo isso posso te dar. Tudo isso é riqueza. Seu. Tudo que você quiser deste mundo eu posso te dar. Aí Jesus olha para ele e fala assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, né? Então eu entendo que a gente vai ter esse tipo de situação, onde a gente vai se deparar com situações que vai vir de conta com a nossa fé, se a gente vai permanecer firme ou se a gente vai ceder a esse Senhor, né? A esse Deus do dinheiro. E Jesus, ele somente nos ensina, quando a gente tá guardado na palavra, cara,
Eu acho que a palavra de Deus é o nosso escudo, é a nossa força. Quando a gente medita nela de dia e de noite, ela muda a nossa história. Então é só pra deixar claro aí que não deixe que Mamon, que o dinheiro aí afete aí a sua vida cristã. Vira até um ídolo, né? Sim, sim. Pessoas adoram. O pastor Júlio Leão colocou ali, é verdade, vira até um costume. Toda vez que eu for convidar o camarada pra pregar, aí quebra, pô. Né? Toda vez que eu convidar o camarada pra pregar, eu tô aqui cenzão, tô tanto aqui. Melhor você levar ele pra comer uma pizza, depois tomar um café, alguma coisa do tipo, ao invés de ficar dando dinheiro, porque você tá incentivando ele a fazer o que ele faz. E toda vez que ele for querer pregar, ele vai ficar esperando receber alguma coisa em troca. Então eu não acho isso correto, cobrar pra pregar e estipular valor. E por que os filhos das trevas, a Bíblia diz que é mais prudente que os filhos da luz? Vamos de novo pra Bíblia, né? Esse texto, ele se encontra em Lucas 16, verso 8, que diz a respeito do mordomo infiel, né? O qual o Senhor, né, ele é rico e ele tem um mordomo. O mordomo, ele é o administrador da sua casa, dos seus bens, né? Ele que administra tudo. E esse homem rico, ele sabe que aquele mordomo tá pegando, né, alguns utensílios, algumas coisas que seria dele. E ele chega no mordomo e começa a questionar o mordomo. Eu fiquei sabendo que você tá me roubando, então eu vou te mandar embora. E quando ele fala para aquele mordomo fala assim: e agora, o que eu vou fazer? Porque trabalhar eu não sei, pedir eu tenho vergonha, o que eu vou fazer? Aí ele tem uma ideia. E essa ideia que ele tem, o que ele faz? Ele chega em algumas pessoas que devem pro seu senhor. Ele fala assim: quantos você deve? Um fala assim: eu devo 100. Ele fala assim: fala o seguinte, então agora você vai dever somente 80. Então ele já ganha 20. Aquele cara. Ele não ganha os 20, mas ele ganha a confiança daquele homem. Aí ele chega no outro e fala assim: você, eu devo 80, você vai dever só 50. Então ele ganha confiança. Aí Jesus, ele pega esse exemplo e fala assim: ai, se vocês fossem que nem aquele mordomo. Por quê? Aquele mordomo, por mais que ele fez algo de má fé, ele foi astuto. Aquele mordomo, ele foi astuto. Ele foi um administrador. Ele usou aquela coisa como sua inteligência, como sabedoria, como sagacidade. Então ele usou aquilo, né, com prudência. Ele pegou aquela situação e trouxe pro lado dele. Ele tinha poder pra fazer isso porque ele era administrador. Ele era administrador e ele sabia que ele ia ser mandado embora. Ele falou assim: cara, eu não vou trabalhar, porque eu não presto. Se pedir, eu tenho vergonha. Aí ele fala: o que eu vou fazer? Eu preciso de pessoas que me ajudem quando eu sair daqui, eu não vou ter condições. Então aí Jesus vai e dá um exemplo. Os filhos das trevas são mais prudentes. Os filhos das trevas, eles têm mais astúcia. Os filhos das trevas, eles têm mais sagacidade. Eles inteligentes, eles pensam antes de falar. Se prepara, né? Ele já tava se preparando pro depois. Você entendeu? Porque nós... É ruim dizer isso, mas nós cristãos, a gente tem um embate com o nosso próximo. Você não vê uma pessoa que professa uma outra fé falando mal de uma outra religião. Agora, crente você vê na internet. Crente você vê na internet falando um do outro. Um atacando o outro. Você entendeu? Então isso é ruim, isso é chato. Então aí, Jesus ele fala bem claro, ele fala assim: nós tinha que ser mais prudente. A gente tinha que usar isso com mais sabedoria. A gente tinha que ter mais sagacidade. Porque quando a gente ataca o outro, como que eu vou ganhar o meu irmão que tá lá, sendo que ele vai olhar e vai falar assim: eu servir igual você serve? Eu? Não tem exemplo, né? Exatamente. E o seu testemunho? E a sua vida? Eu virar crente? Passei que nem você? Eu entendo que, além da pregação, a ferramenta que você mais ganha almas é através do seu testemunho. Testemunho. Quando as pessoas te veem e falam assim: nossa, aí é um homem de Deus. Eu quero ser que nem essa pessoa. Quando você vê sua família olhar pra você e falar assim: nossa, quem era essa pessoa? Como ele se transformou? Eu quero conhecer este Deus que transformou sua vida. Agora, quando você fala que é cristão, 10 anos, 20 anos, e continua a mesma coisa, você não vai ganhar ninguém pra Jesus, entendeu? Então, ser mais prudente é isso, é você ter sabedoria no que você fala, astúcia, sagacidade, inteligência, cuidado.
Eu acho que é desse jeito. A prudência é um preparamento, né? As pessoas têm que se preparar. Se prepara. Você já se deparou com a situação dentro da igreja? Cara, eu fico mordido com isso. As pessoas vão pra igreja, as pessoas vão louvar lá na frente, louva de qualquer jeito, erra playback, erra louvor da harpa. Aí vai lá, não, Deus recebe. Fala, pô, se não tiver um preparamento, cara, não tem como, nem os ouvintes tá recebendo. Eu fico pistola com isso. Como que Deus recebe? Uma coisa tão mal feita assim. Não é porque não, que a gente é crítico. É que se é pra Deus, tem que ser tudo perfeito. A Bíblia diz assim, que a gente vai transformar... como que é? Não se conforme com esse mundo, mas santificar na renovação da nossa mente, para que experimente qual que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por mais que a gente somos seres humanos, falhos, voltados pro erro, a gente tem que chegar o mais perto da perfeição possível. E pra gente chegar perto da perfeição, existe disciplina, existe dedicação. Tem que ter, tem que buscar o conhecimento, que a Bíblia diz também que é bom crescer na graça e no conhecimento. Então, assim, não tem como querer ser igual a um Deus perfeito sem ir atrás da perfeição. Então, assim, como que Deus ele recebe? Se eu mesmo falo, não tem como, não tem condição. Então, as pessoas, eu acho que nisso aí também entra essa prudência dos filhos das trevas. O preparamento, que eu acho que é muito importante, né? Tudo que for feito no mundo, quando eu fazia parte do grupo de rap, por exemplo, a gente ensaiava 4 horas por dia, tinha vez, não podia errar, tinha que ter presença de palco, tinha que ser tudo bem feito. Então, assim, por que pra Deus, dentro da igreja, eu vou fazer de qualquer jeito e eu vou falar Deus recebe? Eu não creio que Deus recebe. Não creio que Deus recebe porque não está sendo feito em espírito e em verdade. Entendeu? Está sendo feito assim, e todo culto é a mesma coisa. Eu acho que a prudência ela também exige muito preparamento, né? Tem que se capacitar antes de fazer algo. Porque pro mundo a gente tem que se capacitar, tem que ter formação acadêmica, tem que buscar o conhecimento, tem que estudar alguma coisa, a gente tem que fazer pra gente ser alguém na vida. Então, por que que pra Deus, pra ser servo, imitador de Cristo, a gente não vai buscar a perfeição? Né? Um outro tema, um assunto polêmico aqui também, quando o marido ele não faz o papel de provedor, a mulher pode tomar a frente e ser a provedora? O que a Bíblia diz pra gente sobre isso? Michael, esse é um tema, eu acho, muito importante hoje em dia, principalmente aí na vida aí dos casais e quem pensa ainda, né, em ter uma família, né? Porque o que a Bíblia fala sobre isso? Em Efésios 5:22, a Bíblia fala a respeito dos deveres domésticos, né? E ele fala que o homem, ele é o cabeça da família. Ele é o cabeça da família. Eu vou abrir aqui rapidinho. Fica à vontade. Só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Efésios, capítulo 5:22. Lembrando que a gente tá com 387 espectadores simultâneos agora. Olha, fala sobre os deveres domésticos. Eu vou ler rápido para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. Vós, mulheres, sejai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo e se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo, a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, através deste texto, o que eu entendo? O homem, ele é o cabeça, ele tem que ser o provedor primário. Então a responsabilidade de prover tem que ser do homem. Não tá na mulher, tá no homem. Tá no homem, tem que ser no homem. Primeiro, só que a nossa vida é feita de altos e baixos.
pode ser, hoje em dia, não é que nem antigamente. Antigamente, mais o homem trabalhava na rua e a mulher ficava em casa fazendo uns serviços domésticos, não é isso? Hoje em dia a gente vê que não é dessa forma. Hoje em dia o homem trabalha, a mulher trabalha. E há momentos que o homem, mesmo ele trabalhando, às vezes o dinheiro que ele recebe não dá para ele arcar com todas as despesas da casa. Aí então entra o papel da mulher como ajudadora. Exatamente, a mulher virtuosa. A mulher virtuosa. A coroa do marido. Que se encontra lá em Provérbios 31. Essa mulher virtuosa, quando ela vê que o homem precisa de ajuda, ela vai lá e ajuda este homem. Não para ter aquele embate ou para um querer ser mais do que o outro. Para edificação da casa. Quando há um conjunto, há uma conversa, um diálogo, o homem fala assim: eu não estou conseguindo arcar com as despesas sozinho. Ou então se o homem fica desempregado. Ou então se o homem fica doente. O que ele vai fazer? E a mulher trabalha, aí eu acho sim certo a mulher ir lá e arcar com as despesas até que ele tenha condições novamente de arcar. Porque isso é dever dele primário. Aí para a mulher acontece quando acontece algo com este homem. E quando os dois trabalham juntos, só tem a crescer a casa, a edificar o lar, entendeu? Então isso é importante a gente saber. O dever primário é do homem. Só que a mulher, como ajudadora, como uma pessoa que está ali para apoiar o marido, se for necessário, sim, ela pode arcar com as despesas. E agora, eu vou falar uma coisa aqui que as mulheres, elas têm vontade de falar agora. As mulheres, creio que elas queriam falar isso aqui. E quando o camarada ele é encostado? Quando o camarada é desligado, é desfocado, despreocupado, não corre atrás, não faz nada. Como que fica? A mulher fica naquela agonia assim, tá? A mulher vê ali as coisas faltando. E quando o camarada não faz? E aí como que fica? Aí... Você acha que isso dá o direito da mulher tomar frente? Com certeza. Eu tenho que tomar frente e dar um puxão na orelha do cara. Dá um puxão. Porque a gente sabe que... Fica a dica pra vocês aí, ó. Dá um puxão, porque eu acho, hoje em dia acontece muito, às vezes, da mulher sai pra trabalhar de manhã cedo e o marido fica fazendo o serviço doméstico, seria da mulher, ou ele ajudar. Você entendeu? Aí a mulher vai trabalhar o dia inteiro e o cara fica em casa fazendo as coisas ali. Eu acho que se for algo temporário, não tem problema. Mas o que não pode é trocar os lugares. O homem, ele foi feito primeiro para ser homem, a mulher para ser mulher e os filhos para ser filhos. Não, o problema de hoje em dia, Michael, é que estão trocando os lugares. Hoje em dia o filho quer estar no lugar do pai. Hoje em dia o filho... Um caso recente aconteceu aí, um filho que ele ia viajar, ele queria viajar pra conhecer uma namoradinha dele, eu acho que o menino tinha 14 anos. Aí os pais não deixou, o que ele fez? Ele matou o pai, a mãe e o irmão. Por conta que os pais não deixou ele ver a namorada. O moleque de 14 anos e ver a namorada. Entendeu? Então o moleque se acha no dever de estar ali na responsabilidade de ser autoridade. Então eu acho cada um no seu lugar. O homem tem que ser o homem, o papel ali de provedor, de protetor. Hoje em dia, o homem escuta um barulho dentro de casa de noite. Até de autoridade, né? Exatamente, em vez do homem ir lá levantar como um macho alfa. Amor, eu vou lá ver o que tá acontecendo. O que ele faz? Ele se esconde debaixo das cobertas. Vai lá, amor, vê. Vai lá ver que é. Você entendeu? Então, tipo assim, acontece muito. Então, aí é a discrepância. Aí acontece hoje em dia o que acontece muitos em casas, em, tipo assim, relacionamentos que é destruído. Graças a Deus, eu tô indo no final de dezembro para 12 anos de casado. Não é fácil. Não é fácil 12 anos de casado. Mas, tipo assim, você vai aprendendo ali. Você vai aprendendo com a mulher vai aprendendo com você. E vocês vão crescendo junto. Você entendeu? Então, eu acho que tem que ter esse diálogo, tem que ter essa... Sabe? Essa mão, assim, de via dupla. Tanto o homem quanto a mulher, um ajudar o outro. Na terapia... Eles dizem, né? Tem até um livro que diz sobre isso. Quanto mais feminina a mulher for, mais masculino o homem vai ser. Agora, quando a mulher é bruta, quando a mulher é brava, aí o cara vira um banana. O cara vira um banana, o cara... É difícil, mas fica a dica aí. O provedor, como ordem primária dentro da Bíblia, é o homem. É o homem, a mulher é ajudadora. Agora, caso de saúde ou necessidade, o desemprego, a mulher tem a função sim, de ajudar e tal, só que também não é uma coisa que é pra sempre.
né? O homem também tem que acordar pra vida. Então fica aí pra vocês, homens. Dá um chacoalhão. Acorda, vamos acordar cedo também. Suas mulheres tá acordando às 5 horas da manhã nesse frio. E os caras dizem, jogando PlayStation 5, né? Os caras, camaradas, jogando PlayStation 5 não quer saber de nada. Então bora acordar. O homem é macho e mulher é fêmea. Ô, Marcos, você falando sobre acordar cedo, um texto que eu li, acho que foi antes de ontem, cara, que rolou muito comigo. Que fala assim, o homem ou a pessoa que dorme muito, que quer ficar muito na cama, assim, que esquece da vida, empobrece. Então, tipo assim, a pessoa que quando quer ficar só dormindo, só ali de boa, sabe? A pessoa empobrece. Então, tipo assim, e isso não é de Deus. Então, se a gente que às vezes não quer levantar cedo por causa do frio, ou então a gente quer ficar ali de boa, aí a gente não vai crescer, a gente não vai ter frutos. Isso aí, se eu não me engano, tá em Provérbios, eu só não vou lembrar onde que é. Então, não queira ficar somente na cama, ficar somente ali esperando cair do céu. Aí entra no caso também do homem prudente, né? As pessoas prudentes. Hoje em dia, tem pessoas que acordam cedo, arregaça as mangas, vai trabalhar, chega, já inicia uma faculdade, faz tudo isso, aí cresce, recebe promoção na empresa. Aí às vezes os filhos de Deus quer ficar esperando cair do céu. Espera tudo falar igual meu pastor fala, do céu só cai avião. Vou esperar do céu. Senhor, me abençoa, e fica lá esperando. Deus, ele é tão justo que o mesmo sol que nasce pra nós que serve a ele, nasce para as pessoas que não servem. O mesmo 24 horas do nosso dia, que é para nós, é para as pessoas. Então, a gente que tem que fazer acontecer. Márcio Costa falou ali, boa noite, Márcio. Márcio, Deus abençoe você, meu querido. Muito obrigado pela audiência. Márcio Costa, lembra dele? Lá perto do Noronha. Perto da casa do Luan, Márcio, Deus abençoe. Marinaldo Joaquim, boa noite. Me explica, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. O que diz? Tá com a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 Coríntios 9, 14. 1 Coríntios 9,14 diz a respeito sobre... Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Aí, ele respondeu essa pergunta aqui, mas ele vai falar de novo aí. Mas ele respondeu essa pergunta já. 1 Coríntios, né? Isso, 9,14. 1 Coríntios 9,14. Diz assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu já falei sobre isso, mas as pessoas têm um pensamento, eu acho, diferente que é... Aí é importante de ressaltar que aí vai entrar agora no assunto da hermenêutica, que é a interpretação bíblica, e a exegese bíblica, que é trazer dos dias de... tirar de dentro para fora, tirar o contexto bíblico e fazer o comparativo aqui com a nossa realidade de hoje. Uhum. Eu pergunto, o que é viver do evangelho? Porque as pessoas acham que viver do evangelho é você sair pra pregar de noite. É você sair... eu sou levita, sair pra louvar de noite. Aí, por conta de você fazer isso, você tem que viver disso, você tem que ganhar pra isso. Eu entendo que isso não é viver do evangelho. Viver do evangelho é quando um pastor, por exemplo, ele não trabalha fora, ele trabalha somente com as coisas da igreja. Então, tipo assim, a igreja, ela é aberta. Aí ele vira um sacerdote, né? Se a gente usar o exegese, é basicamente um sacerdote, né? Exatamente. Ele vai, exemplo, a igreja vai ter horário de abertura 8 horas da manhã e vai fechar só às 22, por exemplo. Esse pastor, ele vai estar ali para aconselhar, ele vai ter ali para orientar casais, ele vai estar ali para conversar com jovens, discipular jovens. Se for necessário ir na casa de alguém fazer oração, ele vai lá e faz isso. Então, a vida dele é prestada a servir ao evangelho. Eu entendo que uma pessoa que faz isso, ela sim tem que viver do evangelho. A igreja tem que pagar um salário para essa pessoa. Exatamente. Lembrando que essa responsabilidade de sustentar o ministério de quem vive do evangelho é da igreja. Ele não tem que cobrar onde ele for não, a igreja que ele faz parte tem que arcar com os gastos, com a condição, né? Sim. Ali do tal. Então, isso não lhe dá o direito, Marinaldo, do pregador querer cobrar, querer eu acho que tem ganho financeiro dele, que a pessoa quer enriquecer em cima da obra de Deus. Agora, a igreja tem obrigação de sustentar o ministério dele. Se a igreja está enviando ele, a igreja tem a obrigação de sustentar o ministério dele. Acho que foi isso que Jesus quis dizer. Porque tá falando, quem anuncia o evangelho, então tem que ver do evangelho. Quem vive do evangelho.
Aí tem que ver, aí eu acho correto. Eu também concordo com isso. Felipe ali, boa noite. Felipe, seja bem-vindo. Estão de parabéns. Muito obrigado, meu querido. Estamos numa audiência maravilhosa hoje. Muito obrigado para os nossos telespectadores. E vamos de pergunta pro Leandro, que a gente não pode perder tempo. Isso aqui é forte. Amar o próximo é mais importante do que pregar ou fazer qualquer outra coisa na igreja? Em que contexto é baseado esse tema? Por exemplo, não sei se você já se deparou com isso, eu já me deparei muito. Inclusive, dentro da igreja tem muita gente que prega, igual você falou, tem muita gente que estuda teologia e tal, até pra fazer da teologia, do conhecimento, uma profissão dentro da igreja. Ou seja, você acha que a pessoa que prega dentro da igreja, você acha que pregar é mais importante do que amar o próximo? Ou amar o próximo, uma pessoa que prega, mas não ama? Entra muita coisa se baseia nisso. Por quê? Porque tem gente que só quer pregar, mas não tem amor pelo próximo. Então não adianta eu pregar uma palavra e não tô cumprindo um dos mandamentos maiores que Deus falou: amar o teu próximo, amar Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, né? O que você acha? Você acha que é um trabalho em vão? Você acha que... O que você acha sobre isso? Bom, Michael, você já falou tudo, né? Amar o próximo é mais importante do que pregar? Ou fazer qualquer uma outra atividade? A resposta é sim. Amar o próximo é um mandamento. Você entendeu? É um mandamento. A gente, em Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos. Isso. E ali tem 10 mandamentos ali que instrui o povo de Israel para que eles sigam aquela lei, né? E eles vivam debaixo da lei de Deus. Aí vem o tempo da graça. Tudo pode, né? Vem o tempo da graça. Aí Jesus, ele vai e nos ensina. Em Mateus 22:34. Ele fala assim, tem um grande mandamento. Que grande mandamento é esse? Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o grande e maior mandamento. Então, não tem outro maior que esse. E tem um semelhante a este, que é o quê? E você acabou de falar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos faz a lei e os profetas. Então, a Bíblia já nos responde isso. Não adianta eu pregar, não adianta eu louvar, não adianta eu ter dom de cura, eu expulsar demônio, eu ter variedade de línguas, eu ter os 23 ou mais dons que relatam na Bíblia Sagrada, sendo que eu não amo o meu próximo. Se você não ama o seu próximo, então alguma coisa errada está em você. Aí entra naquele caso lá, é melhor você amar o seu próximo, amar a Deus, que é o primeiro mandamento, e chegar naquele grande dia, quando Jesus vir buscar o teu povo, ele chamar você para próximo dele, ou ele falar para você assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas eu preguei no seu nome. Ah, Senhor, mas eu evangelizei. Senhor, eu dei dízimo. Ele vai falar assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ou seja, as obras ali, tudo que fez ali em vida não valeu de nada se não tiver amor ao próximo. Não valeu de nada, porque amar o próximo é um mandamento. Você entendeu? Então a Bíblia já nos responde sobre isso. E esse amor, Michael, só para concluir aqui o meu raciocínio, esse amor aqui é um amor de Deus. E é um amor que está se acabando. Em Mateus fala assim: por aumentar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Esse amor de muitos, no seu original, é um amor chamado ágape. É o amor de Deus para com seus filhos. E ele fala assim: o amor de muitos se esfriará. Ele não está falando o amor do mundo, não está falando das pessoas do mundo, porque há tempos e tempos antigos, o amor do mundo já tem se esfriado, já tem destruído muita gente. Você acha que esse texto é para quem tá dentro? Esse texto, eu tenho certeza, é para quem tá na igreja, é pros filhos de Deus. Porque esse amor ágape, que é o amor de Deus para com nós, está se acabando. Tem pessoas que vai na igreja, aí ele sabe que você vai pregar.
Se essa pessoa tem alguma picuinha com você, essa pessoa fala assim, hoje eu não vou pra igreja, porque é o Maico que vai pregar. Eu não vou pra igreja porque fulano de tal vai louvar. Você entendeu? Então as pessoas, elas acabam deixando com que esse amor, que era pra nos unir, ele acaba nos tirando do foco. Aí entra naquela passagem que fala assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Hoje em dia tá faltando isso. Os irmãos que entendem e que aceitam Jesus, que vivem em união, que se abraça, que se ama, e a gente tá vendo esse amor se acabando, entendeu? Você acha que a igreja tá dividida nessa questão? Porque a Bíblia diz que a igreja primitiva, né, eles se juntavam um com os outros, né, pra falar, ó, hoje Jesus me mandou pra Samaria, hoje Jesus me mandou pra Betânia. Nossa, aconteceu isso. Eles se juntavam, né, pra falar dos milagres que tinham acontecido. Você acha que hoje em dia a igreja tá dividida? Você acha que é mais status? É porque é uma coisa que eu sou contra. Sou contra pregadores que não prega, missionário que não tem missão, um pastor que não pastoreia, que não tem um povo, só vive de cargo eclesiástico e de subir em cima dos altares, né, pra ter status. Então, você acha que a igreja tá dividida hoje em dia? Você acha que o pessoal tá mais preocupado consigo mesmo? O que você acha sobre isso? A igreja tá dividida, a igreja, ela, eu falo no geral, né, ela tá a cada dia, eu acho muito também por conta dessa modernidade, sabe? Das coisas deste século XXI. Porque hoje em dia a gente vê pessoas sobem pro monte, que é um lugar ali pra você ter intimidade com Deus, sobe, a pessoa tá ali orando e tem alguém gravando ali. Então, tipo assim, eu não entendo como que a pessoa tá ali orando e tem uma pessoa gravando. Então a pessoa que tá gravando não tá orando? Aí, não dá pra entender. Aí, tipo assim, a pessoa vai orar no seu quarto, entra para o seu quarto, fecha a tua porta. O que a pessoa faz? Na hora que tá na intimidade com Deus ali, tá gravando no celular. Então as pessoas, Michael, não tá procurando ali intimidade, tá procurando a buscar a Deus sinceridade. Tá procurando um like, tá procurando um seguidor, tá procurando, visualização. Para as pessoas falarem assim, ali é crente, ali é santo. Então essas pessoas que fazem isso, ela já tá recebendo o seu galardão. O homem tá dando um galardão para ela. Então assim, eu acho que quer destaque, né, hoje em dia, né? Eu acho que nós como igreja, a gente tem que parar, sentar e pensar no que a gente tá fazendo. Porque a igreja hoje, em vez de trazer as pessoas pra dentro da igreja, tá afastando as pessoas. Você entendeu? Hoje em dia a gente vê muitos templos bonitos, muitas igrejas lindas, né? Mas só que igrejas que tá faltando a presença de Deus. Você falou aí um negócio que é interessante. Antigamente acontecia muito isso, porque antigamente acontecia muito muita cura, muito milagre, muita libertação, porque o povo, ali os discípulos, ali os apóstolos, quando eles se encontravam, devido a Jesus ter morrido recentemente, eles achavam que a qualquer momento Jesus iria voltar para buscar eles. Então o que eles faziam? Eles se reuniam, eles ficavam ali falando de Deus, tudo junto, louvando. Então ali, e eles buscavam muito. Então quando você busca muito, você se enche muito do Espírito Santo. Aí uma pessoa fala em línguas, outra pessoa desce o Espírito Santo ali, a pessoa vai e revela, outra pessoa ora por enfermo, expulsa demônio. Então acontece muitas coisas sobrenaturais porque as pessoas buscam muito. Hoje em dia não acontece porque a gente vive uma vida em 24 horas do nosso dia, de 8 a 12 horas é para trabalho. Quando a gente chega em casa, sei lá, chega cansado, tem gente que vai fazer uma academia, tem gente que vai fazer outros tipos de tarefas. Aí chega em casa, tô cansado, vai pegar o celular, rede social, aí acaba deixando as coisas de Deus sempre pra depois. Segundo plano. Sempre pra depois. Aí as pessoas não oram, as pessoas não jejuam, as pessoas não lêem a Bíblia, só lê a Bíblia quando tá na igreja, ouve louvor só quando tá na igreja. Então como Deus vai fazer milagres? Como vai acontecer coisas sobrenaturais? Sendo que as pessoas que estão ali não estão buscando a Deus, não tá cheio do Espírito Santo, entendeu? Então, pra ter mover, pra ter coisas sobrenaturais, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Então falta isso na igreja, eu acho. A igreja tá precisando se revestir mais, buscar mais, né? Muito. E pra gente encerrar aqui, a gente tem alguns minutos ainda aqui. Ignez ali, pra honra e glória de Deus, 12 anos de casados. A teologia da prosperidade dentro das igrejas. O que você acha sobre isso? Eu estudei um pouco sobre isso e eu vi que a maçonaria tem grande influência sobre isso. Mas queria ouvir de você, como um presbítero, como um membro e participante da fé cristã. Como que você enxerga
E como que você vê a teologia da prosperidade das igrejas? Você acha que tem edificado, ajudado mais com a obra, ou tem destruído mais as pessoas, ou tem levado as pessoas mais a crer no dinheiro, ou um Deus de troca, por exemplo, se eu dar tanto, Deus me dá tanto? Como que você vê isso dentro da igreja? Que você acha que qual o tamanho da influência da teologia da prosperidade dentro das igrejas hoje, na vida das pessoas? Ó, o Ícaro ali forte, abraço, Deus abençoe meus irmãos. O Ícaro Tocha. Abraço, Ícaro, Deus abençoe, meu querido. O Ícaro Tocha. Tem que pregar mais, hein, vai? Voltar a pregar, hein? Porque pregava muito o Ícaro. O Ícaro. Dava lugar. Mike, então, a teologia da prosperidade hoje, ela tem crescido muito nesses últimos anos. Isso por conta aí da necessidade das pessoas, né? Porque as pessoas têm a necessidade de crescer, de evoluir. Todos nós vivemos de sonhos. Sem sonhos a gente não tem expectativa. Então, exemplo, eu sonho em ter uma casa própria, eu sonho em trocar de carro, eu sonho em ter condições melhores para poder dar para minha família. Então, tem muitas igrejas hoje que estão pegando a teologia da prosperidade e pessoas que estão ganhando muito em cima disso. Eu acho isso errado, porque o que a teologia da prosperidade prega? Uma pessoa que não é próspera financeiramente, porque prosperidade não se baseia em dinheiro, né? Não é sinônimo de riqueza. Prosperidade não é sinônimo de riqueza, de dinheiro. Prosperidade é algo muito maior do que isso. Eu não vou falar aqui porque não vai dar tempo. E eu fiz até um estudo sobre isso. Então, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas pregam a teologia da prosperidade falando, você que não é rico, alguma coisa de errado está em você. Ou a tua fé é pequena, ou você tem alguma maldição na sua vida, ou Deus não é contigo. E isso eu discordo, porque tem muitas pessoas que é cheio do Espírito Santo de Deus, não mora em grandes casas, não tem grandes carros, mas é cheio do Espírito Santo. Como isso pode? Então, eu discordo disso, porque a teologia da prosperidade não pode pregar dizendo que a gente só vai para o céu se a gente for rico. Aí pessoas que adeptam a essa doutrina e começam a buscar mais ganhos financeiros e não buscar a Deus. Começa a querer mais dinheiro e não querer mais o evangelho. Começa a buscar mais a Mamon, o Deus do dinheiro, e não ao Deus que pode nos salvar. Aí Deus fala assim, o que adianta, irmão? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter empresa? O que adianta você ter carro bom? O que adianta você ter luxo? O que adianta tudo isso? Quando chega a doença, quando chega a morte. Salomão, ele fala sobre isso ele fala, né? O que você vai fazer? A teologia da prosperidade não vai te salvar. Só quem pode salvar é Jesus. Então, aí vai naquele caso do rico e do Lázaro, né? O Lázaro só andava mendigando na porta do rico. O rico morre, Lázaro morre. Aí o rico olha lá de cima e fala assim, olha onde Lázaro tá. Eu queria tomar um pouquinho daquela água que ele tá tomando. Aí fala assim que tem um grande abismo, é uma grande diferença onde ele tá e onde Lázaro está. Porque não é as condições financeiras que nós temos aqui que vai nos levar para o céu. Não é o que a gente ganha aqui, não é só a conta bancária, não é nada disso. O que vai te levar para o céu é você ter comunhão com Deus, é você viver uma vida que está debaixo da palavra dele, sabe? Então, tipo assim, eu acho que essa teologia da prosperidade, ela engana muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas cheias do Espírito Santo que não tem dinheiro, não tem casa boa, não tem carro bom, mas tem a presença de Deus, e isso que é importante. Entendi. É tanto que tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz, né? Sim. Tem gente que já tem paz, dorme bem, vive uma vida boa e não tem dinheiro. Então, você já vê, Salomão, ele já falava sobre isso. Salomão, ele fala, construiu tudo aquilo, mas aquilo tudo que ele construiu vai ficar pro próximo que vem depois dele, que não teve trabalho nenhum para construir, então não se baseia em ter. Eu também acho que a teologia da prosperidade é enganosa e não tem edificado a igreja. Pessoal, estamos chegando na reta final.
estamos chegando na reta final aqui. Muito obrigado para os nossos telespectadores, pastor Júlio Leão, Deus abençoe, Marinaldo, Joaquim, Felipe Santos, Cauã, Henrique, Ignez, Ícaro, Edneia, Jéssica. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a todos. No próximo sábado tem mais. Quem quer que o Leandro volte para a parte 2 aí, comenta aí nos comentários aqui e logo a gente estará trazendo ele novamente. Agradecer também ao nosso público no TikTok. Deus abençoe, Márcio. Deus abençoe vocês que estão sintonizados com a gente. Se inscreve no canal, curte, comente, compartilhe, faça parte do Verdade Viva você também. Leandro, daqui as palavras finais aí pro povo. Bom, desde já, Marco, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha vida. Gostou da estrutura? Boa, ótima, gostei. Maravilha. E espero voltar aqui, irmãos. Comenta aí para que eu possa voltar outras vezes aí. Quero deixar somente uma reflexão pros nossos ouvintes aí. Hoje nós vivemos, nós somos habitantes de dois mundos. Estamos no mundo material, neste mundo físico, mas tem um mundo por trás disso, um mundo espiritual. E o que eu quero aqui dizer para vocês é que não espere acontecer algo pior com você, não espere alguém morrer ou até você ficar com doença ou algo do tipo, mas procure buscar a Deus na sua juventude. Você que é jovem, você que já é adulto, você que é ancião, busque a Deus enquanto há tempo. Este mundo, ele teve o seu início e ele vai ter um fim. O mundo material, um dia ele vai se acabar. Mas o mundo espiritual, ele vai permanecer para sempre. O mundo espiritual, ele foi feito primeiro. O mundo espiritual, ele é vinculado a este mundo. O que nós fazemos neste mundo físico tem consequências no mundo espiritual. E o que o mundo espiritual faz lá tem consequências aqui. A gente vê exemplos de histórias como Daniel, que orou 21 dias e devido à oração dele, uma resposta veio para ele, só que ele não recebeu essa resposta. E ele continuou orando até que Deus foi lá e interviu. Então assim, quando a gente ora, quando você ora, você entende qual é o seu propósito, para que você veio, que você é uma pessoa que veio para fazer algo sobrenatural nessa terra, para ganhar almas para Deus, para viver uma vida plena. Viva uma vida plena, viva uma vida debaixo da palavra de Deus. Ame o teu próximo, faça as obras que te leve mais para perto do Senhor. Não viva como os hipócritas, não viva como aqueles fariseus religiosos. Ia para a igreja todo dia, pagava dízimo, pagava oferta, mas não tinha a presença do Espírito Santo. Então procure mais a presença do Espírito Santo, procure esta graça, essa virtude, esta unção que só Deus pode nos proporcionar. E que você fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, meu povo, recebe aí da parte de Deus. E para finalizar, você acha que Jesus está voltando? Acho, não tenho certeza que ele tá voltando, e vamos se preparar aí para que a gente possa subir junto com ele. Então você que tá afastado, ainda você tem oportunidade, pode ser hoje. Não deixe para você fazer. Provérbios 27, não presumas o dia de amanhã, porque você não sabe que mal trará o dia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ícaro, meu amigo, Deus abençoe. Olha lá, Ícaro, forte, prega muito. Glória a Deus. Deus abençoe todos os nossos telespectadores. Fique com Deus, sábado tem mais. Valeu, tchau!